Então, assim, é triste. É triste ver um professor colocar a ideologia dele À frente, acima da norma, do estudo, do que é correto, do que é certo. E aí vem algumas empresas e entram Querem, nesse bom mocismo e aí eles escrevem o suco de todes. Sabe? É uma babaquice, mas é uma babaquice. Eu acho que seria muito legal se a gente tivesse num nível de alfabetização absurdo, se a gente tivesse um nível de leitura que 80% das pessoas leem 10 livros por ano e tal, e aí a gente começa a pensar, pô, todo mundo escreve bem, todo mundo é alfabetizado, vamos pensar sobre isso. Só que não, a gente não tem nem isso. Exato. A gente não, as pessoas, a maior preocupação minha é a nova geração tem dificuldade de interpretação de texto. Não é nem saber escrever ou saber ler. Elas não interpretam texto. Você coloca uma frase correta, que todas as informações estão lá, e estão as pessoas perguntando coisas sobre aquela frase que todo o sentido está contido nela. As pessoas são incapazes de ler, absorver aquilo e entender aquela frase, entendeu? E isso é mais preocupante do que qualquer coisa. Imagina o que saiu de cancelamento, de briga, tudo, simplesmente porque as pessoas não entenderam o que a outra pessoa quis falar. Porque elas pararam, se elas parassem para ler e entender aquilo, elas não iam já logo de cara, você é fascista porque você... Não, eu falo assim, ó, olha o que tá escrito aqui. Quantas vezes você tem que explicar o básico num post? Mas sabe que eu acho que hoje em dia, obviamente isso não vale para todos, mas eu acho que eu entendo que existe uma hipocrisia muito grande. Porque a pessoa, ela, na verdade, ela tá sendo canalha. Você acha que ela entendeu? Ela finge que... Ah, tá. Ela quer achar uma brecha pra falar. Ela entendeu. Por exemplo, eu já sofri linchamento virtual, acho que na época da Dilma. Eu fiz uma piada. O que aconteceu? Eu postei uma charge, uma imagem, em que a Dilma segurava uma gramática, aí a Dilma falava que havia sido torturada, e aí a gramática falava, eu também, por você. Qualquer um sabe que eu não estava lhe defendendo tortura. Claro que não. Aliás, eu fui tão ingênua que isso nem chegou a passar pela minha cabeça. E o que fizeram comigo não foi brincadeira. Por isso que hoje em dia eu não tenho medo, porque eu já passei por isso. Ela apoia a tortura. Tiram o contexto todo da piada pra... Eu acho que eu passei por isso lá atrás, pra hoje ter forças pra estar aqui e pra defender. Mas é uma sensação ruim, né? Quando você vê tá todo mundo tirando o contexto, você fala, gente, não foi isso que eu disse. Quanto mais não se adianta explicar. Não adianta. Porque sabe por quê? Porque eles simplesmente não querem entender. Eles não querem. Foi uma brincadeira, né? Porque, querendo ou não, a Dilma, ela confundia tantas palavras e ela queria falar A, mas ela falava B. A sensação que eu tenho é que a Dilma... Ela Dilma... começava com uma frase e no meio ela virava pra outra. E aí você não entendia nada e tal. Foi uma brincadeira sobre o discurso dela, sabe? Então, eu tenho certeza de que todo mundo que me xingou sabia que eu não estava defendendo tortura nem nada disso. Eu nunca faria nada parecido com isso. Então... é o mundo em que estamos, né? Eu acho que parte não sabia, parte sabia, grande parte, mas tem parte que não sabia mesmo. Você quer dizer aquele cara que chega lá e... Não, o cara que pega... o cara que pega já a discussão... pega o bonde andando e já vem um monte de gente destilando ódio e fazendo teorias. Porque ela falou isso porque ela não sei o que... ela deve ser mesmo a favor da tortura e vai lá e ele já pega aquilo lá, mas já vem já impresso um monte de opinião em cima, entendeu? Sim. E essas pessoas que entram, essas pessoas realmente são massa de manobra, mas eu sei que tem um pessoal lá na frente que sabe, entendeu aquilo lá e isso já aconteceu com amigos nossos, com coisas de racismo, que você fala, cara, claramente essa piada não era racista e o pessoal quis entender por esse viés, porque quis, assim. De amigos nossos, assim mesmo, né? O Banguela já foi por isso, ele fez uma piada por causa da roupa que o cara tava vestindo, falando que ele parecia, acho que guardador de carro. Aí fala, porque ele é negro, então você tá falando que todo negro é guardador de carro. Falo, não, olha a roupa que ele tá. Se fosse qualquer pessoa com essa roupa, eu ia falar a mesma coisa. Mas aí depois que já aconteceu o estrago, você não consegue mais nem explicar isso, entendeu? Então Você acha complicado. Que tem limite pro humor, que precisa ter? Ou eu já tô te entrevistando.
O limite é a própria pessoa que coloca, né? O próprio comediante coloca o seu limite. Eu tenho meus limites. Eu entrevistei o Diogo Almeida, conhece? Sim, ele veio aqui. Adoro Fala o muito com os Diogo. professores, né? Isso, entrevistei o Diogo terça-feira. Aliás, gente, toda terça-feira eu entrevisto pessoas no meu Instagram. Por favor, me sigam, @Cintia Chagas, com 2 S's no fim. E também dou dicas de português a cada story. Chagas. Chagas. Porque já vi uma Já Cintia tinha, Chagas, que ódio dela. Mas hoje ela que deve ter ódio de mim, porque o povo fica marca errada. Nossa, coitado. Eu consegui o meu no Twitter por causa disso. Os caras marcavam tanto errado que me deram o meu. E aí eu perguntei pro Diogo se havia limites para o humor. Ele me deu uma resposta que eu amei. Eu gostei tanto da resposta dele. Ele falou, Cíntia, pro humor não, mas há consequências. Ah, sim. Né? Tudo tem consequência. Eu achei muito legal isso. Eu nunca havia pensado nisso.